Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo às notícias semanais mais relevantes sobre mercados financeiros, finanças, economia portuguesa e também fatores políticos que considerei pertinentes. Esta nova série conta atualmente com o apoio da Frame24 e por isso quero desde já agradecer à mesma. A recente queda dos mercados agravou-se ainda mais, que aconteceu depois de ter saído dados desapontantes sobre o desemprego na América. Os analistas esperavam que a América adicionasse 175 mil novos postos de trabalho em julho, mas apenas adicionou 114 mil. Além disso, o índice de manufatura também mostrou uma contração, indicando que o setor da produção não está muito forte. E claro, esta queda também tem sido empurrada pelos recentes declínios das grandes empresas tecnológicas, entre as quais eu destaco a Intel, que depois de ter mostrado os seus earnings, sofreu uma queda nas suas ações na ordem dos 30%. Isto aconteceu porque, para além de ter mostrado resultados decepcionantes, anunciou que iria cortar 15% da sua força de trabalho e ainda queria suspender o pagamento de dividendos. Para quem não investe em dividendos e ver esta reestruturação da Intel como algo positivo, pode ter aqui uma possível oportunidade de comprar a um bom preço. Passando agora às Big Tech, que tiveram um grande papel nos movimentos do mercado, a Microsoft registrou resultados bastante positivos, com um aumento de 15% nas suas vendas trimestrais e ainda um aumento de 10% nos lucros por ação. Contudo, estes resultados não foram suficientes para convencer os investidores, tendo a ação sofrido uma pequena correção. Depois da Microsoft, seguiram-se os earnings da Meta, que apresentou resultados que foram muito além da previsão dos analistas. A empresa registrou um aumento nos seus lucros semestrais de 91%. Este crescimento exponencial refletiu-se nas ações da empresa, que, ao contrário de muitas outras, registrou uma ligeira subida. De seguida temos a Amazon, que sofreu uma queda acentuada depois de ter lançado resultados mistos. Isto porque os seus lucros trimestrais ficaram abaixo das expectativas, mas o lucro vindo dos seus serviços cloud aumentou 19%, estando acima das expectativas. Além disso, a empresa não prevê resultados muito fortes no terceiro trimestre e isto fez com que a ação caísse cerca de 8% depois dos earnings. Por último, temos a Apple, que também foi uma das que conseguiu sobreviver às descidas no mercado. A empresa reportou um lucro por ação de $1.40, sendo que ficou acima dos $1.35 previstas pelos analistas. Contudo, um investidor que não ficou satisfeito com estes resultados foi o Warren Buffett, que decidiu vender 390 milhões de ações da Apple, que correspondem a quase 50% da sua posição. Isto significa que, neste momento, a empresa do Warren Buffett ficou com 277 mil milhões de dólares em caixa, mostrando que o Warren Buffett está com uma posição bastante defensiva e prudente em relação à economia e aos mercados. Esta estratégia vai de encontro àquilo que já referi no último episódio, de guardarmos o nosso dinheiro à espera de boas oportunidades, e até podemos aproveitar para rentabilizar esse dinheiro que está parado, desde que o façamos de uma forma que consideramos segura. Passando agora a outras empresas que merecem ser mencionadas, tivemos os resultados de várias empresas energéticas e começamos pela petrolífera Chevron, que registrou uma diminuição de 21,10% nos seus lucros no primeiro semestre. Para além disso, a petrolífera Shell também viu os seus lucros caírem e foi na ordem dos 8%. E por último, a ExxonMobil também viu os seus lucros semestrais caírem, apesar do valor trimestral ter registrado uma subida de 17%. As empresas referem que estas diminuições devem-se a uma quebra nas margens de refinação e no comércio de gás e petróleo, mas ainda assim superam expectativas dos analistas. Por outro lado, mas ainda relacionado com o setor da energia, a BYD assinou um acordo com a Uber que dita que a fabricante chinesa vai entregar até 100 mil veículos à Uber. Isto são excelentes notícias para a BYD e também para o meu portfólio na Frame24, que é onde mantém esta ação, tal como podes ver aqui, que neste momento está com um prejuízo de cerca de 4% após todas estas quedas que aconteceram nos mercados. Ou seja, apesar das ações da BYD terem descido nos últimos dias, é a única empresa de veículos elétricos que está positiva no ano 2024 e já vende mais veículos que a Tesla há 2 anos consecutivos. E relativamente a outra empresa que também fabrica automóveis, a Rolls-Royce, registrou um aumento de 17% nos seus lucros do primeiro semestre. Passando agora a outro setor, que neste caso é do gaming, vimos que a Nintendo registrou uma queda de 55% nos seus lucros no segundo trimestre. Muito honestamente, eu como investidor individual não tenho um grande interesse nesta indústria e também não é algo que eu me foco muito. Por isso, será que o futuro da indústria do gaming inclui as consolas que conhecemos desde sempre? Escreva aqui nos comentários qual é a tua visão para o futuro desta indústria. Por último, a Samsung registrou um aumento de 471% nos seus lucros no segundo trimestre. Agora, na semana de 12 de agosto, teremos os earnings de outras empresas, entre as quais destaque apenas a Uber no dia 13, a Cisco no dia 14 e a Walmart no dia 15. E por último, sobre os mercados americanos, relativamente às taxas de juros, a Fed diz que estão a ser feitos bons progressos na inflação para que haja cortes em setembro. Aliás, tal como podes ver aqui, houve um aumento muito significativo da probabilidade de descerem a taxa de juros para um target entre os 475 pontos base e os 500, que isto significa percentualmente entre os 4,75% e os 5%, sendo que neste momento está com um target range entre os 5,25% e 5,50%. Por isso, antes havia uma maior probabilidade que estava entre os 500 pontos base e os 525 e agora aumentou muito a probabilidade de descerem para os 4,75% e 5%, o que é algo bastante positivo. Quer dizer, é positivo por um lado para quem investe, por exemplo, em REITs, no entanto não é tão positivo para quem
recebe juros com base na taxa de juros que está a ser oferecida. Passamos agora a Portugal e vamos começar, como sempre, pelos destaques das empresas. Tivemos a Caixa Geral de Depósitos a registrar um aumento no seu lucro semestral de 46,30%. E outro banco que também teve bons resultados foi o BPI, que registrou um aumento de 28% nos seus lucros semestrais. E o BCP teve o seu price target revisto por várias empresas e prevê uma valorização de 30% depois do banco ter lançado os seus resultados semestrais. A EDP também teve um semestre muito forte, tendo registrado um aumento de 75% nos seus lucros. Por outro lado, a empresa CTT teve o seu pior dia em bolsa em 3 anos, tendo sofrido uma queda de 10% no valor das ações depois de ter lançado os seus resultados. Agora, relativamente ao mercado automóvel em Portugal, que tem registrado um crescimento que se traduziu num aumento de 5,80% de carros vendidos relativamente ao mesmo período do ano passado. Aliás, dentro deste setor, os veículos elétricos têm continuado uma tendência de crescimento e venderam-se mais 14% de carros elétricos comparativamente ao ano passado. E qual é a vossa perspectiva do setor de veículos elétricos em Portugal? Acredita que temos infraestrutura suficiente para suportar este aumento de veículos elétricos ou não? E agora, relativamente a novidades em medidas económicas e políticas, a isenção de IMT e imposto de selo já entrou em funcionamento desde 1 de agosto. E a devolução das propinas no ensino superior também está a ser feito pela autoridade tributária, tendo já sido recompensados 75 mil jovens. Agora, relativamente à Euribor, vai descer a 3, 6 e 12 meses. Mas a taxa de desemprego aumentou de 6,5% para 6,7%. Por isso, tendo tudo isto em conta, especialmente com a queda dos mercados, eu acredito que estamos numa altura que é necessário estar preparado para imprevistos e incertezas. Deixem nos comentários o que acharam deste vídeo. Se foi útil, não esqueçam de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.